todos. Sejam bem-vindos os que estão aqui na casa pela primeira vez. Todo mundo está ouvindo bem? Está tranquilo? Meu nome é Marilyn, eu sou trabalhadora da casa. Para quem está vindo pela primeira vez, dentro da Casa Espírita, nós temos palestrantes. Assim como eu fui convidada hoje pela presidente da casa, outros dias que vocês virão ou que já tenham vindo, são outras pessoas que vão se revezando para falar sobre o Evangelho de Jesus, para trazer para as pessoas toda a doutrina do cristianismo na visão espírita. A minha proposta para amanhã de hoje, né, durante o atendimento vocês vão ouvindo, né, quando o Manolo chegar vocês vão sendo atendidos, é falar sobre a origem do Espiritismo. Toda religião tem uma origem, né? Tanto católico como os protestantes, quanto os evangélicos, cada religião tem a sua origem. A religião espírita, ela teve sua origem no século XIX. Então, a proposta que eu trouxe aqui é falar de Rivail a Kardec. Allan Kardec é o grande codificador, foi o grande codificador da doutrina espírita. Já vou explicar o que é codificador. O nome Allan Kardec era um pseudônimo. O que seria isso? Um nome que ele recebeu para não utilizar o nome que ele tinha para ganhar benefícios em cima do que ele estava dizendo. Tá? Então ele publicou obras e ele não queria usar o nome dele, que era importante no período, que era Rivail. Rivail era o sobrenome, na verdade o nome dele é extenso. É Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então eu usei o nome Rivail para não ficar com esse nome muito grande, né? Toda hora falando Hippolyte Denisard. E Hippolyte é um nome, a gente pode usar o Hippolyte ou o Rivail. Mas assim, do período em que o Rivail se torna e começa a utilizar o nome Kardec, tem uma longa caminhada aí, que é a caminhada do estabelecimento do Espiritismo. Então, como o Kardec, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, eu não vou usar todos os slides, eu trouxe alguns com imagens para a gente observar. Allan Kardec era esse homem aqui, é uma imagem, porque no século XIX não existia ainda a fotografia, né? Então o que a gente tem desse período são imagens. Esse homem era um homem muito famoso no período da França, no século XIX. Ele era um pedagogo, ele publicava livros, ele tinha uma escola, ele tinha bens materiais, ele tinha posses, tá? Podemos dizer, era um homem rico. E ele não quis utilizar disso para divulgar a doutrina, né? Então nós vamos entender como ele chegou à doutrina, tá? Mas só nesse primeiro momento ele usa o nome Allan Kardec, que era um nome de vidas passadas dele, que ele vai descobrir no decorrer dessa caminhada, para não falar assim, nossa, eu vou seguir o que o Rivail falou porque eu gosto da postura dele. Não. O que ele queria era assim, eu posso seguir o que está escrito porque é legal para a minha vida, porque eu acredito que possa ser uma verdade, e não pela influência pessoal dele. Tá? Só para a gente saber mais ou menos a vida do Rivail, que se torna Kardec depois, ele era um homem pesquisador. Pesquisador significa o quê? Ele não acredita nas coisas que os outros falaram. Ele pesquisa, ele investiga, ele cria métodos científicos para provar que uma coisa existe ou negá-la. Isso para dizer da onde vem o Espiritismo. Ele não criou uma ideia, ele não inventou essa ideia. Ele constatou que ela existia. E ele vai tentar provar isso. Ele não vai tentar provar, no primeiro momento, que o Espiritismo existe. Muito pelo contrário, ele quer provar que não. Imagina, esse negócio de espírito não existe, não. Esse povo está falando que está acontecendo um monte de coisa, eu vou lá provar o contrário. E ele sai como codificador do Espiritismo. O que é codificador? Ele vai investigar várias questões que estão acontecendo na Europa, mas principalmente na França, onde ele reside, naquele momento do século XIX, e ele vai, a partir do momento de dizer, não, existiam, para vocês terem uma ideia, mesas em que algumas pessoas sentavam em volta e aquela mesa começava a levitar e girar. Aí o que ele foi falar? Isso aqui é uma farsa, isso não é verdade. E ele chegou a um outro significado para aquilo.
Não, existe uma vida, sim, inteligente, porque ele fazia perguntas e, de acordo com o sistema que eles criaram no período, as perguntas eram respondidas. E por pessoas que não tinham condições de respondê-la, considerando a vida que elas tinham. Eu já vou trabalhar um pouquinho melhor isso. Então, o que ele faz? Ele codifica, ele faz perguntas, os espíritos respondem, e ele vai pegar todas essas respostas que ele vai acumular. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, né? Para a religião espírita, existem 5 livros essenciais, que foram todos codificados por Kardec. Kardec vai fazer perguntas, vai recolher respostas e vai montar 5 livros. Esse aqui é um deles, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o primeiro livro é chamado Livro dos Espíritos. Esse livro, num primeiro momento, foi criado com 500 perguntas e 500 respostas. Ele vai acumulando uma grande quantidade de respostas, depois ele vai publicar isso. Ele usa o que ele tem para publicar, mas ele não usa o nome dele. Ninguém foi comprar o Livro dos Espíritos para ler porque foi o Rivail. As pessoas foram comprar o livro ou seguir o Espiritismo seguindo o nome Allan Kardec, que ninguém conhecia. Quem é Allan Kardec? Não sei. Ah, mas está falando umas coisas interessantes aqui. Então o Espiritismo vai começar a partir disso. Mas existia um contexto, existiam coisas que aconteciam no período que colaborou para que se acreditasse no Espiritismo ou não. Muitos preconceitos existiam e até hoje existem com relação à casa espírita, né, com relação ao que eles chamam Centro Allan Kardec. Por exemplo, aqui é um centro espírita. Só que tem lugares que colocam, por exemplo, outras religiões usando essa terminação, centro espírita, porque acreditam em espírito. Então a gente pode encontrar lugares que não acreditam no cristianismo, como a gente acredita, né, não trabalha com a imagem de Cristo, com a função de Cristo na sociedade, que usa o centro espírita de uma forma errônea, né, para trabalhar coisas que nós espíritas somos confundidos, com Umbanda e com Candomblé. Nós não temos essa vertente aqui dentro. Eles acreditam em espíritos, mas são religiões africanas, brasileiras. A religião espírita teve origem lá na França e veio para o Brasil. Se estabelece no Brasil hoje como grande centro espírita, né, de produção e dos grandes médiuns também, a partir do próprio Chico Xavier. Tá? Então, voltando à questão do Kardec. Vamos falar um pouquinho dele, depois a gente vai falar, eu vou comentar com vocês sobre os fenômenos que aconteciam no século XIX, tá? Aconteciam fenômenos importantes que ele vai analisar. A gente já chega lá e talvez esse seja a maior curiosidade das pessoas que estão frequentando a casa, é falar sobre esses fenômenos espíritas, tá? O Kardec, ele nasceu em 1804, na França. Em 1818, ele está formado, ele começa a trabalhar com educação. Ele é um professor. Então ele vai trabalhando, ele vai conhecendo e ele vai se apaixonando por ideias de atendimento às pessoas que não têm posses materiais. Então ele começa a seguir o Pestalozzi, que era também outro pedagogo do período muito importante, e ele vai se tornar do Pestalozzi o seu mestre. Ele vai usar ele como mestre e vai se tornar um discípulo. O Pestalozzi atendia as crianças órfãos das guerras que aconteciam na França. E ele acreditava que a educação podia transformar essas crianças. Então, o Kardec, o Rivail, perdão, quando começa a estudar e a trabalhar com ele, começa a ter esse olhar para a sociedade, para esse lado frágil da sociedade. Precisamos resgatar essas crianças porque elas serão o futuro do nosso país. E ele sofreu grandes perseguições dos políticos do período. Então, por exemplo, Napoleão III, que era o imperador, que se proclamou imperador da França, ele faz o quê? Ele fechava os orfanatos guiados por Pestalozzi e por Kardec. Falava, não, isso daí não funciona nada não, vamos abrir aqui um abrigo de guerra, bota essas crianças tudo para fora. E aí eles ficavam desesperados, como eles iam abrigar, como eles iam trabalhar com essas crianças. Então, tinha essa insensibilidade por parte do poder político. E outra questão, quando Napoleão III, que era sobrinho do grande Napoleão, quando a gente fala em Napoleão, a gente tem na cabeça o Napoleão, né?
que a gente aprendeu lá na escola, que ficava com a mão na barriga. Esse Napoleão é outro. Deixa eu ver se eu acho a imagem dele aqui. Esse é Pestalozzi, que era o mestre, né, de Kardec, que ele seguia as ideias dele, que abriu os primeiros orfanatos, né, para trabalhar com essas crianças. Aqui, é esse Napoleão aqui. Também não tínhamos foto, né, a imagem dele, que era um contemporâneo do Kardec, do período dele. Esse homem aqui, então, assume o poder e diz o seguinte para os professores: eu quero que vocês todos façam um acordo comigo. Vocês vão assinar um papel aqui, ó. Vocês não podem falar mal do governo, vocês vão ter que adotar tudo que o governo quiser. Esqueçam que vocês aprenderam. Quem manda aqui sou eu, vocês obedecem. O Rivail, futuro Kardec, junto com outros pedagogos, se negam. Falam, não, eu não vou trabalhar desse jeito, isso é errado. Não é a forma que eu acredito que as pessoas devem ser formadas. Eles foram despedidos. Foram mandados embora dos seus empregos. Então, Kardec, que trabalhava, que publicava livros e que tinha uma escola, de repente se viu, opa, e agora? Ele tinha posses para sobreviver. Ele continuava publicando os livros, mas ele começou a prestar atenção nas outras coisas na sociedade. E o que começou a acontecer no período que chamou a atenção dele? E que ele foi convidado, por ser um cientista, para poder estudar. Eram essas questões aqui, ó. Aqui já tinha foto, só que essa daqui é de 1898. Né? O Kardec está frequentando em 1850. Mas só pra gente, é bom, né? É uma imagem do período, para a gente entender o que chamou a atenção do Kardec para começar a falar de espiritismo. As pessoas estão reunidas, ó, nós temos aqui algumas pessoas. Elas estão reunidas, a mesa está aqui. Todo mundo está vendo? A mesa está aqui, ó, as pessoas em volta. Essas pessoas são médiums. São pessoas que têm uma maior sensibilidade. Então elas colocavam a mão sobre a mesa, não é segurando a mesa, é sobre a mesa. Então a mesa está aqui sobre a mesa. E essas mesas começavam a girar e se agitar. E eles começaram num primeiro momento, a explorar apenas isso como uma diversão. Ah, vamos assistir as mesas girantes. Então isso aqui lotavam salões na França para as pessoas assistirem isso. Né? A espiritualidade maior, ela teve que usar desse artifício para chamar a atenção das pessoas. Olha, existem coisas que a gente não enxerga. Né? Como que essa mesa girava? A mesa estava girando. E aí as pessoas iam lá. Uns acreditavam, é mágica. É uma ilusão. Aí o Kardec começou a ficar meio cabreiro. Falou, peraí, mas que história esquisita é essa, mesa girando? Outras vezes, acontecia de aparecerem estalos nos lugares, né? Batia na parede, apareciam barulhos assim, você perguntava, bate uma vez se for sim, bate duas vezes se for não. E respostas começaram a aparecer para perguntas. Também muito estranho. As pessoas iam lá e ficavam procurando quem é que estava batendo. Era assim, peraí, deixa eu ver, eu vou desmascarar. E o Kardec está junto, tentando desmascarar essas questões, né? Aí nós temos vários casos, não só na França, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, as mesas girantes, né? As mesas girantes estão na França, no país que o Kardec vive. Então, olha lá, na fase inicial, que perdurou aproximadamente até 1870, foram objetos de curiosidade e divertimento, em especial nos salões nobres europeus. As pessoas, então até foi uma brincadeira aqui, as danças, né? A mesa estava girando, era uma mesa que dançava. Só que esse fenômeno começou a acontecer em vários lugares ao mesmo tempo. Na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então eles não estão interligados por pessoas. Não tem como ter uma rede de pessoas no século XIX fazendo isso. Hoje poderia, né? Com a internet, com o Facebook, com o Twitter. Naquele momento não tem nada disso. Para as pessoas se comunicarem era via carta, né? Os carros estavam sendo inventados, existia o princípio de telégrafo, que eles vão codificando as mensagens e era usada só pelo governo. Energia elétrica ainda está se falando de existir, então não existe a facilidade da comunicação que tem hoje. Então as coisas aconteciam isoladamente, e para chegar até um local, uma notícia, por exemplo, aconteceu uma mesa girante nos Estados Unidos. São meses para essa informação chegar até um outro continente.
através de cartas ou através de viagens, né? O jornalista sai, os jornais estão surgindo. Então era um processo meio lento para chegar até a informação verdadeira. Então, nos Estados Unidos, nós tivemos os chamados fenômenos de Hydesville. Quem tiver curiosidade de pesquisar, isso aqui eu peguei tudo da internet. Tudo. É só entrar lá, quem tem facilidade de entrar, pegar lá no Google, escrever o que você quer, aparece tudo. Você vai acessando, tem essas imagens, tudinho. Essa aqui é a casa onde moravam as irmãs Fox. Né? Fox, o sobrenome delas. Começou a acontecer fenômenos ali. E esse ponto aqui dentro do Espiritismo é um caso que não é muito citado, porque ele foi... depois ele foi negado e depois ele foi assumido de novo. Mas existe uma explicação para isso, tá? Nesse momento aqui, ó, por vários dias, se ouviram ruídos estranhos na casa dos Fox. Pareciam produzidos por arranhaduras. Às vezes eram simples batidas. Outras vezes soavam como o arrastar de móveis. Então era assim, se tinha muito nesse período. A casa está mal assombrada. E aquilo começou a produzir ruídos e começou a atrair a atenção das pessoas, porque todo mundo que entrava ouvia algumas comunicações lá dentro. E o que era aquilo? Alma penada, fantasma, e várias coisas foram criadas, né? E acabou se descobrindo posteriormente que, olha só, havia uma comunicabilidade. Então, através de toques, como eu disse para vocês, através da própria colocação de letras do alfabeto. Alguém já viu aqui? Eu já tive a oportunidade de ouvir quando era adolescente essas histórias. Essas histórias surgiram lá naquele período. A questão da brincadeira dos copos. As pessoas sentam na mesa, põem copo, põem o alfabeto em volta e o copo vai andando. Aí a gente vai fazer com os amigos, enrela a mão no copo, vai empurrando, os amigos acreditam, né? Existe. Mas enfim, essa forma de estabelecer a comunicação com o alfabeto foi criada nesse período. Só que aí há um problema. As comunicações ocorriam. Existiam espíritos se comunicando daquela maneira, né? E quando a gente fala em espírito, a gente não precisa ter medo que é fantasma, que é alma penada. Quem tem, todo mundo aqui, tem alguém que já faleceu na família. Morreu, acabou o corpo, a pessoa virou um espírito. E nem por isso ela é malvada. E nem por isso ela é a representação do mal na vida da gente. Já imaginou a mãe da gente falece? E aí a gente recebe o espírito dela e fala, é um fantasma. Imagina como é que a pessoa se sente. Porque quando a gente acredita dentro da doutrina, e quando a gente morre, o que morre é o corpo. O corpo morre, mas o nosso espírito, ele sai desse corpo. E ele ganha um corpo diferente, que os nossos olhos não enxergam. Né? Os nossos olhos da carne não enxergam, mas as pessoas transitam entre nós dessa maneira. E a gente pode dizer que pode ser uma maioria, e a minoria é a gente. A gente assume um corpo de carne para vir aqui na Terra, para a gente passar por provas que são necessárias para a nossa vida. Então, por exemplo, a gente pode sentir doença, dores, e a gente não sabe de onde vem. E busca cura e não consegue encontrar. Muitas, não todas, mas muitas têm a ver com essa relação do corpo com o espírito. Nós trabalhamos aqui na quarta-feira, até vou fazer o convite para quem gostar do tema e quiser se aprofundar. Todas as quartas-feiras nós temos palestras aqui na casa, às 8h30 da noite. Cada vez é trabalhado isso, algum tema relativo a isso. Seja do Evangelho, vai falar sobre Jesus, seja todos relacionados ao cristianismo, né? Trabalhando essa questão das doenças. Por que nós adoecemos? Será que a gente tem que aceitar a doença? A gente tem que se revoltar contra a doença que a gente tem. O que Deus quer da gente? Será que Deus quer que a gente melhore? Será que Deus quer que a gente piore? Eu acredito que quem acredita em Deus e sabe da bondade presente nele, que é a bondade máxima, a misericórdia e a justiça, ele não nos quer mal. Agora, voltando aqui. Imagina você morreu, seu corpo morreu. E você vai na sua casa. Aí você chega na sua casa sem querer, como espírito, e as pessoas falam que você é o demônio. Que você é malvado. Mas eu não sou. Mas, entenderam? Então, as pessoas que estavam ali, naquele momento do século XIX, tanto nos Estados Unidos como na França, estão vendo um espetáculo.
Nossa, é a primeira manifestação em massa de espíritos. Para quê? Para atrair a atenção, para que Kardec crie esses livros para mostrar, olha, existe um mundo que a gente não conhece entre nós. Guiado por Jesus, que é o nosso mestre, que é o grande criador da doutrina cristã, da caridade, do amor ao próximo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a máxima da caridade que nós trabalhamos junto com o livro do Kardec, tá? Então, o que acontece aqui? Alguém dizia o alfabeto em voz alta. Depois, o espírito indicava as letras através de pancadas no momento em que fossem pronunciadas. Imagina que dificuldade para se comunicar. A, B, C, deu uma pancada. Opa, a primeira letra é o C. Ele quer falar uma frase. E é assim, a repetição do alfabeto e a pancada para parar. Para haver essa comunicação, tá? Opa. Aqui. O professor Hipólite, que é o Rivail, que é o Kardec, ele vai tomar conhecimento de tudo isso. Inclusive do caso das irmãs lá dos Estados Unidos. Naquele caso das irmãs, o que nós temos? Vai se descobrir que o espírito que estava dentro da casa das irmãs, se manifestando através de pancadas e arrastar os móveis, era um espírito que tinha sido assassinado no interior da casa e que não haviam encontrado o corpo dele e que o espírito dele não estava. Ele estava ali preso, insatisfeito com a situação, querendo uma solução. E eles vão chegar até o nome desse espírito, vão investigar e realmente ele tinha sido assassinado. Ele sumiu, eles foram investigando, chegaram ao caso de ele foi morto lá dentro da casa. Então aquela manifestação serviu para quê? Até para dar aquele desabafo para aquele espírito que estava lá dentro, procurando uma saída, procurando alguém que o ouvisse. Então é o olhar caridoso para o mundo espiritual, né? Não só para nós que estamos aqui na carne, né? O nosso corpo de carne, um vendo o outro aqui nesse momento, tá? O Kardec, o que ele vai fazer? Ele vai começar as suas reuniões. Ele é convidado. Ele está desempregado, vamos relembrar? Ele está desempregado porque o Napoleão III expulsou ele e falou, não, você não vai fazer o que eu quero, então tá fora. E aí as pessoas começaram a falar, vamos chamar o professor Rivail para assistir essas reuniões que estão acontecendo? E ele pode dizer alguma coisa para a gente, se é mentira, se é verdade. As pessoas estavam encucadas no período. É mentira, é verdade, não é, como que é? E ele começou a frequentar. Ao frequentar essas reuniões, ele começou a se deparar com questões importantes. Ele começa a frequentar as reuniões, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome das pessoas. Aqui. Na casa dos Baudin e dos Plane-Maison. São nomes franceses. As primeiras reuniões na casa dos Plane-Maison começaram a acontecer, ele chegava assim, as pessoas estavam reunidas em torno de uma mesa, né? E ele sentava do lado e ali ele ficava observando o que estava acontecendo. Ele começava a fazer perguntas. Faça perguntas. Perguntou. Respondiam. Aí ele começou a falar, mas quem é essa pessoa que está respondendo? Ah, uma menina de 15 anos. Mas como essa menina de 15 anos tem essa noção da pergunta que ele fez? E ele começou a ficar, ele foi para provar que aquilo não existia. E ele começou a ficar encucado. Será que eles têm razão? E começou a inverter a situação. Saiu para provar que era uma mentira e se deparou com a grande verdade. Então, as sessões na casa dos Plane-Maison foram assim, ele foi, fazia perguntas e observava as respostas. Como eram dadas as respostas? Nas mesas girantes, através do alfabeto, e eu não conseguia a imagem, através de um cesto. Eles pegavam um cesto, amarravam o cesto, né? E na ponta do cesto amarravam formas de escrita, uma caneta, alguma coisa que pudesse responder. Então esse cesto começa, eles chamavam cesto de bico, começa a responder as questões escrevendo. Como era escrito isso? No primeiro momento com o alfabeto, então o médium encostava no cesto, ele não pega, ele encosta, e o cesto se movimenta. O cesto se movimenta apontando letras do alfabeto. No segundo momento, eles vão atrelar uma caneta ou algo que possa escrever, um lápis.
e o cesto começa a escrever. Só que esse processo, eles colocam rodinhas embaixo do cesto, né? A médium encosta a mão e o cesto vai se desenvolvendo na escrita. Também lento. Então, esse processo foi longo, foram vários anos que eles vão estabelecendo essa comunicação. E numa dessas comunicações, o que o Kardec vai perceber? Que essas meninas aqui, uma tem 15, a Julie, a outra, a Caroline, tem 18 anos, elas escreviam ao mesmo tempo que elas conversavam sobre outro assunto. Então elas estavam contando da vida delas aqui, ó, o cesto aqui, escrevendo aqui, outra, uma virada para lá e conversando. Não era ela que estava fazendo aquilo. Isso chamou a atenção dele. Como pode uma menina de 15 anos responder perguntas sobre a existência de Deus, a existência da matéria, a existência de vida, ele vai começar a falar das coisas que a gente não vê de física. Todas as disciplinas estão relacionadas no Livro dos Espíritos. E a menina virada do lado conversando, dando risada de situações cotidianas e as respostas sendo colocadas para as pessoas. Então ele falou, não, realmente, existe vida inteligente nessa resposta. Foi aí que ele começou a olhar com outros olhos. Então ele vai para casa e ele vai elaborar perguntas. Essas perguntas que ele vai elaborar são, a princípio, 500, que vão compor o Livro dos Espíritos, tá? E ele começa a perguntar sobre a existência de Deus, fala sobre a evolução humana, sobre a questão do corpo. Ele faz perguntas 1000, que envolvem todo o nosso cotidiano e tudo que existe de sabedoria científica no momento. E ele pega essas duas meninas e mais essa Ruth Jaffet, de 20 anos, para começar a responder essas perguntas. E elas vão, durante anos, respondendo. E ele consegue depois, essas respostas, eles vão transformar as respostas em um livro. Isso é codificar, tá? Depois eu abro para perguntas, sem problema algum, dentro da proposta que eu coloquei, se eu puder responder. As meninas que o Kardec utilizou a mediunidade delas para responder as perguntas eram as meninas que estavam na família daquelas pessoas que ele foi observar, tá? Dos Plané-Maison e dos Baudin. Então, essas pessoas, ele vai... Como é que aconteceu essas respostas, né? Para explicar para vocês. As meninas eram médiums. O que é um médium? Alguém poderia estar pensando assim, mas será que até hoje acontecem fenômenos na casa espírita das mesas girantes? Eu quero vir aqui, eu quero ver que dia que vai ter uma mesa girante também. Já que a Marilyn falou que o início do espiritismo e o Kardec... Não acontecem assim. Mas a gente sabe, estudando dentro do espiritismo, que vários autores vieram colocar isso, né? Nós temos uma população espírita grandiosa no Brasil, inúmeros autores e cientistas trabalhando, né? No trazer essas escritas do plano espiritual para a gente, em que nós vamos colocar a questão da seguinte maneira: para haver uma comunicação do plano espiritual com relação a gente, tem que haver pessoas que façam o intermédio, uma comunicação entre o meio espiritual e o meio carnal. Essas pessoas são chamadas de médiuns. Quem são os médiuns? Médiuns são as pessoas que têm maior sensibilidade. Alguns de vocês podem ter ouvido assim, que tem pessoas que veem os espíritos, que conversam com os espíritos, que sentem, que têm premonição de algo que vai acontecer. Vários tipos de mediunidade existem, né? São essas sensibilidades de contato com o mundo espiritual. Eu acredito que em algum momento na vida de vocês já ouviram isso. Podem não ter dado crédito, né? Podem não ter acreditado, enfim. Mas vocês já devem ter ouvido essa relação interessante com o plano espiritual. Então existem pessoas que veem os espíritos. Existem pessoas que se comunicam com eles. Existem pessoas que recebem a comunicação deles. Existem pessoas que recebem a escrita, não mais por cestos nem por mesas girantes, mas pela própria mão. Ouve o que o espírito está dizendo e escreve. Ou o espírito usa a mão para utilizar a escrita, tá? Essas pessoas são chamadas de médiums e elas existem em todas as religiões.
Não é privilégio do espiritismo ter médiuns, tá? Toda religião vai ter isso, porque isso nasce com a pessoa, não é a religião que forma. Eu não posso dizer, ó, venham à casa espírita que vocês se tornarão médiuns. Não. Existem médiuns em todas as religiões, porque isso é uma característica que nasce com a pessoa. A gente acreditando ou não, a gente já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa a respeito disso. E na casa espírita, qual é a diferença? Se alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu me comunico, olha, eu vejo, a gente acredita. Essa é a diferença. As outras religiões podem dar mil e outras explicações que estão certos de acordo com o que elas pensam. Ninguém vem aqui dizer que está errado uma religião ou outra, de forma alguma. Tem pessoas de várias religiões que frequentam a casa espírita sem problema algum, e a gente não vê problema nisso. A gente só acolhe essas pessoas e diz, acalme-se, você não está louca. Existe isso mesmo, fica tranquilo, vamos estudar? Quem viu primeiro? Aí quem começa a estudar, começa aqui, igual eu coloquei aqui. Quem foi Kardec? O que fez Kardec? Que foi essa primeira pessoa que... Não é a característica do Kardec isso. Médiuns existiram em todo o período da história. Foram sacerdotes, foram trabalhadores, foram escravos, foram toda qualquer classe social dentro da história. Sempre existiu pessoas com sensibilidade maior. E às vezes, muitas vezes, chamadas de bruxa na Idade Média, porque simplesmente curou uma pessoa. E a gente sabe que tem médiuns com esse poder curativo, da imposição de mãos, de saber o que está acontecendo com a pessoa. E lá na Idade Média, lá no ano 1000, eram vistos como? Como bruxos. E queimados na fogueira para pagar seus pecados. Então, em todos os períodos da história, nós tivemos essas manifestações. Só que quando chegou em Kardec, ele falou, opa, não é bruxaria, opa, não é mentira, existe mesmo. E ele, dentro dos princípios que ele vai codificar, em que ele é o responsável por trazer do plano espiritual, surge o espiritismo no século XIX, como uma religião diferenciada, como uma religião que prega a caridade e a aceitação. Dentro do espiritismo não há, por exemplo, pregação de eu vou transformar, eu vou discutir com alguém que eu quero transformá-lo em espírita. Não, muito pelo contrário. Você ouve, acata o que ele diz e diz, eu também sou, mas é diferente, a gente tem que explicar as diferenças. Então não existe essa necessidade de transformar o outro e mais de aceitar o outro. Busca o espiritismo aquele que acha, assim como Kardec, que é possível realmente existir um plano espiritual e que é possível a gente conviver com ele. Quando surgiu o nome Kardec, eu não falei para vocês, numa das reuniões em que o Kardec estava chegando na casa dos Baudin, nos franceses, um espírito se comunicou com uma médium e disse assim para ela, através de escrita, está chegando um velho amigo nosso. Aí eles perguntam, mas como assim está chegando um velho amigo? Sim, ele é um amigo nosso, um sacerdote druida, que viveu na Idade Média. O nome dele é Allan Kardec. Quem entra na sala no momento em que o espírito anuncia? O professor Rivail. Então, a partir dali, o Rivail adota o nome que o espírito chamava ele de uma vida passada, que é Allan Kardec. Então, ele utiliza esse nome para publicar as obras e não atrair as pessoas pelo nome dele de professor bem estabelecido na sociedade, mas trazer as pessoas a procurar o espiritismo como uma resposta às suas dúvidas, como uma cura ao que ele tem, como a um saciar de um sentimento que estejam angustiando. E às vezes até convive com outras religiões sem problema algum. Bom, eu acredito que dentro da minha proposta das ideias que eu trouxe, eu já estou encerrando. E eu gostaria de abrir, alguém tem alguma dúvida, sem problema nenhum. Se o que eu expliquei não ficou muito claro, se gostaria de fazer uma pergunta relacionada a isso, que ficou de curiosidade, alguém gostaria? Não? Meio? Não? Pode perguntar agora, não tem problema. Às vezes, assim, né, os frequentadores da casa, eu falei, eu chovi no molhado, né? Falando em chover, hoje está chovendo bastante. Falei
o que todo mundo sabia. Mas como tem muita gente nova chegando, né? A apresentação da doutrina, eu acredito, para mim está claro, mas eu sou espírita, assim não vale. Claro que está claro, eu sei o que eu estou falando, mas de repente para quem está chegando não ficou. Não? Então só para encerrar, fazer uma retomadinha em geral, eu saí do contexto, né, do surgimento, do nascimento de Kardec, passei pelas diferenças entre o Rivail e o Kardec, eram a mesma pessoa, mas o Rivail era um professor, um cientista, que não acreditava em espíritos, e que ao tentar provar o contrário, acabou saindo acreditando como grande codificador da doutrina. Expliquei qual foi o caminho que ele utilizou para chegar a acreditar realmente. Ele foi no contexto do período, que não é por acaso, a gente sabe, começaram algumas manifestações espirituais importantes, que foram entre elas as mesas girantes, né, as canetas, os cestos que se movimentavam teoricamente sozinhos, né, o uso do alfabeto para responder as questões, e os ruídos, os estalos e o arranhar de móveis pelas casas das pessoas que sequer tinham conhecimento que o Kardec existia. Então tem que ficar claro que existiam manifestações e que o Kardec foi até as manifestações para provar o contrário. Aí, para que vocês entendessem melhor essa relação, eu expliquei mais ou menos o que é um médium, que foram as pessoas que ele utilizou para escrever o Livro dos Espíritos, né? Então eu falei como é o médium hoje, só para ver se ficou alguma dúvida, a mediunidade não se manifesta mais através das mesas girantes, a mediunidade não se manifesta mais através de cestos, hoje existe a chamada psicografia. Não sei se quem está aqui já ouviu falar do Chico Xavier. Chico Xavier psicografou aproximadamente 500 livros. E o que ele fazia? Dentro da cultura dele, né, de pessoa, o Chico Xavier, uma pessoa encarnada, ele não tinha o conhecimento grandioso necessário, inclusive gramatical, para escrever os livros que ele estava escrevendo. Então, como foi feita essa escrita? Foi através de mesas girantes? Não, não foi. Né? Os espíritos se aproximam de... Que tipos de espíritos se aproximavam? Para poder ditar um livro. Quantas vezes ele parou para receber esse livro? Porque ele não psicografava de uma vez. O que é a psicografia? O espírito chega e dita o livro. Ou a psicografia direta, escreve pela mão do médium. Mas ele trabalhava. O Chico Xavier, ele trabalhava, ele era funcionário público. Como ele fazia para parar e fazer isso? Então, várias vezes, durante vários dias, por vários anos, ele cedeu parte da sua vida para que esse espírito se manifestasse através daquela escrita. E aquela escrita era uma escrita que continuava, acabava num dia, começava no outro, do ponto onde parou. E ele em si não teria o conhecimento de tudo aquilo que era passado. São 500 livros. E ele não ficou com nem um centavo das publicações que foram utilizadas pela mão dele ou pela mente dele. Então, o Chico é um grande exemplo do que da forma da manifestação. E é o exemplo que a maioria das pessoas conhecem. Uma pessoa humilde, que poderia ter ficado rico. Se ele vendesse e falasse assim, ó, é tudo meu isso aqui. 500 livros, tudo meu. Ele estava rico. Ele não pegou um centavo. Não pegou um centavo. O objetivo dele não era esse. Assim como o objetivo de Kardec. Ele tinha dinheiro, era o contrário. O Kardec tinha dinheiro. Ele não podia ter falado, agora vai bombar, o espiritismo vai tomar conta da Europa. Napoleão mandou queimar um monte de livros dos espíritos quando foi publicado, em torno de 1860. Falou, o que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, era a Igreja Católica que dominava o período. Eles não concebiam isso. Queima tudo. Queima tudo. Aí a população, quando viu aquilo, falou, mas por que vocês não estão mandando queimar esses livros? Vamos ler? Aí piorou, né? Porque tudo que é proibido é melhor, né? Na hora que todo mundo viu, queimou, mas o que ele queimou? Se ele tivesse queimado, ficado quieto, ele foi em praça pública, tacou fogo em tudo. O povo foi pegar o livro para ler, aí ele ajudou a disseminar as ideias espíritas pela Europa, de uma forma em geral. Então, esses contatos iniciais foi o objetivo que eu trouxe para cá. A gente entender como era vista a mediunidade, como surgiu os primeiros passos do espiritismo, saber que hoje ainda existem essas comunicações, não só dentro do espiritismo,
as comunicações do mundo espiritual com o mundo material são constantes. E só para retomar a última pergunta, que eu mesma fiz para mim, né? Ninguém perguntou, então eu pergunto para mim mesmo. Sobre que tipos de espíritos existem? Eu não posso responder, né? Mas eu fiz uma pergunta pensando nessa resposta. O Chico não recebia espíritos para criar livros? Mas será que é aquele mesmo espírito, Mary, lá da casa das irmãs Fox, que morreu assassinado? Não, não é. Assim como entre nós existem pessoas, gradações de pessoas, de personalidades diferentes, existe entre os espíritos a mesma coisa. A pessoa, quando ela morre, ela não vira santa. Ai, morreu, né? Nossa, ela era uma pessoa boa. Mas será que ela era boa mesmo? Porque ela carrega tudo isso embora. Se ela era uma pessoa boa, pode ter certeza, se ela era realmente uma pessoa boa, um espírito caridoso, que praticava coisas, ela será rapidamente socorrida, estará rapidamente numa situação, a gente não pode dizer quando isso, numa situação melhor. Mas uma pessoa que praticou um assassinato, por exemplo, eu posso comparar com uma pessoa que morreu trabalhando e ajudando o outro? Ah, ele morreu e carrega consigo as características de quando estava vivo. Então, só que também ele não está marcado para a vida toda. Ele morreu, ele cometeu um crime terrível, ou ele se matou. É um crime terrível contra si mesmo. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela sofre, não vai trazer comunicação, não vai psicografar livros, porque ela não tem o conhecimento ainda para o bem. Então ela vai passando por vários períodos no plano espiritual, até poder retornar, nascer de novo, encarnar, e vai se melhorando. Essa é a função de nós estarmos aqui hoje. Nós estamos aqui na carne, procurando a nossa melhora, procurando crescer enquanto espíritos, filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser perguntar, se não tiver vontade para perguntar em voz alta, depois eu fico à disposição também para a gente conversar mais. Ok? Obrigada a todos. Tenham um bom domingo.